E porquê é que eu gosto de livros antigos? E porquê é que os livros antigos, os autores antigos, as obras antigas, as experiências que lá estão, fazem uma diferença extraordinária, impressionante e são tão importantes. Quando queremos ser bons clínicos, quando queremos ser bons naturopatas, quando queremos ter um conhecimento completo que nos dá uma visão mais abrangente e nos permite levar-nos ao lugar certo, nós vamos querer perceber o que é mais recente, o que era mais antigo. Porquê? Porque a ciência moderna é também muito falível, porque a ciência ou a abordagem moderna é apenas uma visão. É apenas uma janela para ver lá fora, é apenas um buraquinho na fechadura que nós observamos e vemos o que está do outro lado, mas não vemos a imagem toda, não vemos a paisagem toda. Então poderá ser perigoso tirar conclusões completas só através daquela fechadura. E a realidade é complexa, o nosso corpo é complexo, altamente inteligente. E se nós formos ao passado, quando as pessoas não tinham ferramentas tecnológicas para chegarem onde chegamos hoje, como é que elas conseguiam obter resultados às vezes superiores àqueles que temos hoje? Então esta é uma ótima questão, e quando nós entramos em contacto com certos autores que têm histórias extraordinárias, que nos mostram como conseguiam induzir a remissão ou desaparecimento até de doenças agudas, graves, flagelo da doença aguda, as doenças infecciosas que matavam tantas pessoas e que se diz que as vacinas, os antibióticos erradicaram, que é uma visão também parcializada, não completamente verdade. E ao longo destas aulas tu vais perceber porquê. Porque nós vamos entrar em todos estes meandros, vamos entrar nos meandros dos antibióticos, das vacinas, do conhecimento antigo e ancestral, da fitoterapia, de todos os estudos científicos mais modernos que permitem a transformação da nossa saúde. Ter uma vida com longevidade, ter uma vida cheia de otimismo, energia, força, poder. Porque é isso que tu mereces, porque foi para isso que tu vieste a esta terra, para cumprir a tua missão, e para isso precisamos ter um corpo forte. Sentimos bem na nossa pele. E é isso que eu quero te ensinar e partilhar contigo. Porque muitos pacientes meus e muitas pessoas que trabalharam comigo também estão a seguir os segredos da natureza e a aprender cada vez mais, serem levados cada vez mais além. Eu sei que cada aula, cada sessão que estás aqui comigo vai contribuir para uma maior transformação em ti. Então é sobre isto que vamos falar hoje. Hoje vamos falar sobre métodos, conhecimentos antigos. E porquê é que estes conhecimentos antigos são tão importantes para além daquilo que eu já te referenciei? Porque quando nós temos máquinas, temos microscópios, temos reagentes químicos, tiramos certos tipos de conclusões e até arrisco-me a dizer que podem ser algo estreitas. Mas quando nós não temos estas formas de intervir na realidade, de observar a realidade, de tirar conclusões da realidade e depois criar as nossas teorias, porque nenhum conhecimento científico é completamente estanque, certo ou absoluto, são sempre questões, teorias e interpretações da realidade com um pouco mais de segurança, podemos dizer assim. Mas, em relação a estas pessoas antigas, observamos que elas não tinham estes meios. Então, qual era a ferramenta que elas usavam para obter o conhecimento? Experiência prática e instinto, intuição, que depois se manifestam através do intelecto. Então estas pessoas têm que aceder ao instinto e à intuição dentro de si. Isso vai guiá-las a fazer certas escolhas e investigações, a colocar em prática, a aplicar, e é preciso muita coragem para isto. Porque estamos a falar de doença, estamos a falar de morte e de vida, porque a doença rouba a vida. E neste tempo, a doença roubava ainda mais facilmente porque havia menos redes de segurança, menos segundas opções, menos segundas oportunidades. Então Louis Kuhn, um autor antigo, era na verdade uma pessoa que fabricava móveis na Alemanha, em Leipzig. E Louis Kuhn não era médico, não era terapeuta, mas era alguém que sofria. E esta é a grande diferença. Muitas das pessoas que fazem grandes descobertas não são pessoas que eram médicos ou terapeutas, são pessoas que sofriam, são pessoas que estavam a degladiar-se com uma doença terrível, para a qual não conseguiu encontrar nenhuma saída, para a qual não conseguiu encontrar uma cura. Uma doença que carcomia as suas entranhas, que devorava o seu corpo, que fazia arder. Louis Kuhn sofria com cancro no estômago e nos pulmões. Então foi procurando buscar uma solução
para esta sua doença que desenvolveu a sua própria metodologia, a qual ele chama a ciência de curar, a nova ciência de curar. E então ele conseguiu não só manter o seu cancro estável ou até em estado latente, vivendo longos anos, como conseguiu ajudar centenas de pessoas cujos relatos estão na sua obra, centenas de pessoas a curarem-se de diversos tipos de doenças. Sobre o que é que vamos falar ao longo desta aula, mais especificamente? Nesta aula nós vamos falar sobre uma forma de diagnosticar, ao qual ele dá o nome de diagnóstico através da expressão do rosto. Então, como é que, através da observação do rosto, da nossa cara, podemos retirar conclusões e entender o que se está a passar dentro, o que é que se está a desenvolver dentro do corpo e o que é que podemos esperar no futuro. Por isso é que Lewis Kuhn diz que o seu método consegue prever quando é que se vai desenvolver uma doença crónica e com que facilidade, e então como poderemos evitá-la imediatamente antes dela se desenvolver. 5 ou até 10 anos antes ou mais, porque estas doenças deixam um rastro e este rastro vai-se manifestando previamente à sua manifestação sintomática aguda propriamente dita. Manifestação essa que pode já ser fatal, muitas vezes. Vamos também falar então desta visão, uma visão da saúde, uma visão da doença, uma visão do funcionamento do corpo que é empírica, experiencial, baseada não em estudos, não na academia, não em teorias, mas sim em experiência prática. Experiencial, uma visão que é empírica, experiencial e também de certa forma humilde, uma visão muito terra a terra, muito humana, muito próxima. Então estas são visões que eu aprecio muito, e quando nós juntamos a ciência recente, os conhecimentos mais recentes, aos conhecimentos mais ancestrais, mais empíricos, mais experienciais, mais intuitivos e instintivos, que traziam resultados, não são teorias, são métodos que traziam resultados, observam-se os resultados, e quando trazemos isto para a prática clínica, para a nossa experiência, para a nossa vida, nós podemos observar a transformação que causa direta, a segurança que nos dá. Quando algo não está bem com o nosso corpo, nós conseguimos resgatar essa saúde, essa energia, esse otimismo, essa vitalidade. E é isso que eu quero que tu tenhas também. Por isso, aquilo que eu partilho contigo é muito valioso. Vamos falar também nos mistérios da relação da digestão com a gênese da patologia crónica, a gênese, a formação das substâncias mórbidas no organismo. Vamos também perceber como é que estes elementos se relacionam com a febre e o que é febre. E da mesma forma perceber como é que estes elementos afetam o sono. E isto poderá trazer-te muitos insights, entendimentos acerca do sono, que é algo que perturba muitas pessoas. Vamos também perceber como, na visão de Lewis Kuhn, podemos alcançar a cura da doença aguda e da doença crónica. E este é um conhecimento que eu utilizo também na minha prática clínica, porque ele provou, vezes sem conta, ser muito verdadeiro. Então, mais uma vez, entendo que são visões da realidade, são interpretações da realidade. Podem não ser completamente acertadas, nem completamente incorretas. E há muito que nós podemos retirar, percebemos que faz sentido, que enquadra-se e que depois se manifesta na realidade. Então, por que não conhecer? Por que não aprender estes segredos que podem salvar-nos a vida? A mim, pessoalmente, já me salvaram a vida e já salvaram a vida de pacientes meus. Portanto, vamos iniciar. Estás preparada? Preparado para esta viagem? Eu espero bem que sim.